Boa tarde a todos. A aula de hoje vai ser sobre cultura e etnocentrismo. Então, vamos falar um pouquinho de cultura. O que é cultura? Será que todo mundo tem cultura? E a cultura tem muitas diferenças? Sim, tem. Cultura é tudo que o homem produz. A cultura é o conjunto de tradições, de crenças, costumes determinado por um grupo social. Não existe cultura superior ou inferior. O que existe são diferentes culturas. A cultura é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Isso é a nossa herança cultural. Mas ela é seletiva também, porque em contato com as outras culturas, nem tudo é absorvido. A gente recebe uma cultura diferente da nossa, a gente assimila algumas características dela, mas a nossa herança cultural continua conosco. Então, a cultura ela é produzida pela ação social dos homens. Só existe cultura em uma relação social, não existe cultura de uma pessoa só. Uma pessoa só não produz cultura, porque a cultura é social. Ela é necessariamente partilhada por um grupo. E essa cultura nos faz sentir pertencentes a ela. Existe um sentimento quando nós pertencemos a uma cultura. Por exemplo, a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura gaúcha, onde nós moramos, ela influencia muito no nosso modo de ser, de viver, através dos seus costumes, da sua música, do chimarrão, que são hábitos que acabam entrando na nossa vida e mesmo se a gente não quer participar muito, a gente acaba assimilando eles no nosso cotidiano. A cultura ela não é estática, ela é influenciada por novos hábitos. Portanto, uma coisa que hoje é culturalmente ativa pode ser que daqui a um tempo não seja mais, ou seja diferente. E acabe entrando outros meios que mudem um pouco o nosso jeito, mas a nossa herança cultural segue conosco sempre. Dentro da cultura existem classificações. Existe a cultura de massa, que é a cultura que propicia mais o consumismo, que nos incentiva a gastar mais, por exemplo, a música, uma música que toca todo dia, a gente acaba se acostumando com ela, e mesmo que não seja o nosso estilo de música preferido, ela acaba virando uma cultura de massa, porque ela entra nas nossas casas, entra no nosso ambiente e a gente acaba assimilando. As marcas também é uma cultura de massa, a gente acaba sendo influenciado a utilizar as marcas pela cultura de massa. A cultura erudita já é uma cultura mais refinada. Nós podemos dar de exemplo nela o balé, a música clássica, as peças teatrais. Já a cultura popular é a cultura mais ligada ao povo, de uma forma mais espontânea. Nós podemos colocar como exemplo, então, equipamentos culturais, cinemas, bibliotecas. Temos a cultura material, que é a cultura que fica num aspecto mais palpável. Por exemplo, de patrimônio material, nós podemos dizer as igrejas, os museus, e é transmitido, né, de geração para geração, as vestimentas, essa cultura para que as gerações seguintes possam ter conhecimento da nossa herança cultural. Temos também a cultura imaterial, que é a cultura não palpável. Essa, então, a gente pode considerar os hábitos, as tradições, a dança, a culinária, como exemplos. Então, assim, cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Temos uma citação aqui do Schaeffer que nos traz que
A cultura é a totalidade dos costumes, conhecimentos, objetos, materiais e comportamentos aprendidos e transmitidos socialmente. Então, a cultura é tudo que é produzido pelo homem e é sempre a produção em grupo, no ambiente onde ele convive. Não existe cultura individual. A cultura é o ambiente onde nós vivemos que produz. Um outro conceito importante que nós vamos ver hoje é o etnocentrismo. No etnocentrismo, acontece quando surge o choque entre culturas. E o que é uma atitude etnocêntrica? É quando nós percebemos a nossa cultura como superior às outras culturas. Quando olhamos para as outras culturas com a nossa régua, com a nossa lente, pensando na nossa cultura como superior. Então, é a postura de quem considera seu étnico ou sua cultura o centro de tudo e acredita que todos os outros grupos devem ser julgados, usando como padrão. E o que acontece quando ocorrem atitudes etnocêntricas? Acontece o racismo, a intolerância, a violência. Resulta em conflitos sociais. Sendo assim, todas as culturas são importantes. Elas são diferentes. Não precisam ser aceitas exatamente. Não precisamos aceitar a cultura do outro, substituir a nossa cultura. Nós podemos assimilar culturas, nós só precisamos respeitar culturas. Porque o que é normal, tradicional num lugar, no outro pode ser muito estranho. Como, por exemplo, nós aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós utilizamos a carne da vaca para fazer churrasco. É um hábito, é um costume da nossa cultura gaúcha. Já se a gente pensar nas Índias, lá o costume é de venerar a vaca, ela é sagrada. O seu leite é sagrado, até a urina da vaca é sagrada. Então imaginem o estranhamento daquele povo percebendo o que nós fazemos com o animal sagrado deles, que a gente mata, come a carne, faz festas e comemora. É um choque de culturas. Não podemos ter uma visão etnocêntrica. Precisamos entender que o que é costume em um lugar pode ser estranho no outro. Então, aqui também tem uma citação do Bonetti, que traz que existe uma tendência de alguns povos, sobretudo os que se consideram desenvolvidos, a adotarem um entendimento segundo o qual suas sociedades centralizam a verdade em termos de costumes culturais, desenvolvimento social e econômico, etc. Essas sociedades têm dificuldade de compreender como verdade as diferenças culturais, senão as suas. Um exemplo nessa charge são duas mulheres. Suponhamos que uma seja brasileira, a outra islâmica, com suas vestimentas. Essa provavelmente na praia, né, de roupa de banho, biquíni, e esta com a burca, que é a sua vestimenta tradicional. Essa aqui olhando, né, tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Ao mesmo tempo que essa também olha para ela e pensa, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. As diferenças que precisam ser respeitadas, porque o que é normal aqui, aqui é muito estranho. E o que é normal aqui, aqui é estranho. Então não podemos ter preconceitos. Precisamos aceitar e respeitar as culturas, evitando atitudes etnocêntricas. Assim, se evita os conflitos, o racismo, a intolerância e a violência. Espero que vocês tenham entendido o conceito de cultura e etnocentrismo. Obrigada!